Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ponto de vista. Nem tudo tem somente um significado ou um peso, dependendo do ponto de vista, da perspectiva de cada um. O mesmo objeto, ele pode ter diferenças enormes, não por si, mas pelo lugar no qual o contemplamos. Pensa comigo, nós estamos aqui na igreja, aqui no templo, estamos no mesmo lugar, e a minha visão e concepção da igreja é diferente da Tati, que está lá atrás, porque estamos olhando para o mesmo lugar, de pontos diferentes. Cada lugar, cada coisa que olhamos, dependendo do ângulo que olhamos, ele muda o significado pela posição que nós estamos. Isso nós temos que nos atentar, porque de onde olhamos e onde estamos, muda. E às vezes isso pode trazer um significado diferente, às vezes negativo, sobre aquilo que nós estamos colocando os nossos olhos. Se pensarmos sobre a morte, e eu falar com vocês, ou com todos, e pedir qual é o significado da morte para vocês. Quando eu falo morte, o que vem ao coração, o que vem à mente, o que primeiro aparece? Vai ser uma forma unânime para todos: dor, sofrimento, saudade, tristeza, despedida, solidão, angústia. Mesmo que muitas coisas mudem de significado a partir do lugar que nós olhamos, estamos diante de algo que não muda. É muito difícil alguém chegar e falar que encontra algo belo na morte, e que consegue, dependendo do lugar, encontrar ali um lugar que o traz alegria, porque é meio que inconcebível isso. A morte traz consigo um significado: desconexão, perda, tristeza. Mas nós cristãos, dentro da cosmovisão que caminhamos, com os óculos que recebemos da palavra, e eu quero até fazer um adendo aqui rapidinho. Hoje é o primeiro culto da minha princesinha, com 9 anos, né, gatinha? Fez 9 anos na quarta-feira, e a partir de agora ela vai aprender com o papai, né, meu amor? Ela fala assim: não, papai, você é muito engraçado. Amo demais você, minha linda. Irmãos, então a morte, através para nós como cristãos, mesmo no tempo que vivemos, não ter uma mudança significativa de significado, para nós cristãos, nós conseguimos olhar para ela de uma forma diferente. Porque a perspectiva cristã sobre a morte acaba mudando sobre ela. Não porque paramos de sentir dor e sofrimento ao despedir de alguém, porque no meio do evangelho, no centro, ali está um homem que morreu. No meio do plano de Deus, há uma morte e um morrer que muda de forma drástica toda a humanidade. E quando os nossos olhos, aqueles que foram encontrados por Deus, olham para esse ato, essa entrega, a sua perspectiva muda. Porque a morte de um homem justo não traz sobre nós tristeza, mas traz para nós alegria, paz, confiança, esperança e novidade de vida. Quando olhamos para o nosso tempo, a morte, não conseguimos encaixar isso. Mas quando vamos para o Evangelho, através da visão cristã, nós percebemos que ali, através da morte, onde era para ter o choro e a tristeza, encontramos alegria, encontramos salvação e encontramos vida, não de qualquer forma, mas essa em abundância. E eu queria olhar com vocês hoje sobre aquilo que está no centro do Evangelho, que é a morte de Cristo Jesus,
mas é algo importante, de extrema, que é caro para nós: a ressurreição de Cristo e a sua vitória sobre a morte. Porque isso é algo caro para nós e que muitas vezes passa desapercebido, ou tentamos mudar o significado disso achando como secundário, mas através da palavra nós percebemos que a ressurreição de Cristo, ela tem que estar no centro da mensagem e sempre diante dos nossos olhos. E por isso então hoje nós vamos falar sobre o centro do Evangelho. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, e vamos discorrer durante esse capítulo, porque vamos ver Paulo ensinando a igreja de Corinto, defendendo a doutrina da igreja contra um falso ensino. E quando ele vai trazer essa realidade para a igreja, ele mostra para nós sobre algo que está vindo para deturpar o pensamento e que vai contra logo aquilo que é central no Evangelho: a ressurreição de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, eu peço a vocês, mantenha a sua Bíblia aberta, amém? Durante a exposição nós vamos caminhando durante os versos. Eu te peço, então, não feche a sua palavra, e se você não trouxe, acompanha com a gente na projeção, por favor. 1 Coríntios 15, nós vamos ler primeiro o verso 1 e o verso 2, e a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho, que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Paulo começa dizendo aos irmãos de Corinto que ele iria trazer à memória deles o Evangelho, a boa notícia. Mais uma vez ele vai dizer: o que eu vou trazer e lembrar a vocês é a boa notícia, é o Evangelho de Deus, e eu trarei a vocês novamente isso. E para trazer sobre isso, eu quero falar sobre aquilo que está no centro do Evangelho, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo nos mostra que a ressurreição de Jesus não se trata de uma ação que pode ter opiniões divergentes, ou que esse ponto, a ressurreição de Jesus, é algo isolado, que se poderia tranquilamente pensar de forma diferente. Porque quando nós olhamos para tudo que envolve o cristianismo, tem muitos assuntos que podemos caminhar juntos, tendo um ponto de vista diferente sobre. Denominações são fundamentadas em pontos secundários, no qual divergem, mas caminham juntos. Mas Paulo vai mostrar para nós que a ressurreição de Deus, de Jesus, ele é central ao Evangelho, e não é um ponto que podemos tranquilamente pensar de forma diferente. Pois na ressurreição de Cristo temos o centro, o ponto crucial, e por isso a ressurreição é tão atacada por toda a história. E Paulo vai trazendo aos corações dos irmãos e ao nosso também, que eles receberam o Evangelho e estavam firmes, e que por meio dessa boa notícia, eles e nós somos salvos. Amém, meus irmãos? Através da boa notícia que nos alcançou, somos salvos. A boa notícia, ela é uma boa notícia porque primeiro tem uma má notícia. Somos pecadores, vivíamos como inimigos de Deus, distantes dele, caminhando, dando vazão aos nossos sentimentos, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados e nos resgatou, porque pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, mas é um presente imerecido de Deus. A boa notícia só é boa quando nós entendemos que ela começa sendo uma má notícia. Somos pecadores,
vivemos longe de Deus, cada dia mais com as nossas escolhas, sendo afastados do Senhor, mas Cristo nos encontrou. E através da mensagem da salvação, do Evangelho que há em Cristo Jesus, nós fomos encontrados por Ele, onde Ele rompeu a nossa surdez espiritual, ouvimos a sua doce voz e nos rendemos a Cristo. E a palavra nos garante salvação através do Cristo ressurreto. E há uma pergunta que paira para mim e para você: será que tem forma de saber se estamos trilhando o caminho da salvação? E na palavra do Senhor vai dizer que tem sim uma forma de ver se estamos ainda trilhando o caminho da salvação, o caminho que foi aberto por Cristo Jesus. E Paulo diz: se mantiverem firmes na palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Entenda que o foco aqui de Paulo não está simplesmente na firmeza ou na perseverança, mas também em que estamos firmados. Onde estamos firmados? Onde a nossa fé está depositada? Porque Paulo não está tocando à toa no assunto da ressurreição, porque os Coríntios, uma igreja grande, mas muito trabalhosa, mas uma igreja que fluía nos dons, cada dia mais crescendo, ela estava se entregando aos falsos ensinos sobre a morte e impossibilidade de ressurreição. Uma igreja que estava há muito tempo, que foi fundada, era ensinada pelo apóstolo Paulo, durante a caminhada, se perdendo em outros ensinos. Paulo diz: o que é importante não é simplesmente estar firmes, mas aonde estão firmados? Aonde os pés de vocês estão localizados? Porque podemos ter pessoas totalmente firmadas, perseverantes, mas em um ensino totalmente falso, em vapor, e essa crença é vã, Paulo vai dizer. Não produz fruto e nem um peso eterno. Paulo diz: nós não só simplesmente precisamos estar firmados, mas firmados na palavra que recebemos e cada dia mais aprofundar nela. E há uma pergunta para mim e para você: em que estamos baseando a nossa vida? Estamos firmados em quê? No Evangelho verdadeiro de Deus, ou numa mensagem que promete uma vida tranquila e a solução dos meus problemas? Num Deus que vem para solucionar as minhas questões pessoais, ou no Evangelho que eu construo a partir daquilo que eu acho ser certo? Aonde estamos firmados? E Paulo diz que este Evangelho nos garante salvação se permanecermos firmes, assim como recebemos o Evangelho, sem adulterar, sem atualizar, ou procurar em outros lugares ouvindo Deus, como em nossa intuição ou nossa impressão, a minha consciência ou a imaginação. Não, tão somente a palavra de Deus é rocha firme para as nossas vidas. Se há dúvida no teu coração, analise o teu caminhar sobre o que você está firmado: o Evangelho verdadeiro de Deus, ou o cristianismo que você está construindo a partir dos teus anseios. Irmãos, porque se eu entregasse um papel para todos aqui, e falasse para vocês o que você acha do Evangelho, como você vê a igreja, como que você imagina o caminhar com Deus, nós vamos sair aqui, irmãos, com uma infinidade de caminhos a percorrer. Glória a Deus pela palavra revelada de Deus, que nos mantém a olhar para um só lugar, independente daquilo que eu acho, independente daquilo que eu gosto. Quem gostaria de mudar Deus, irmão? Ninguém vai levantar a mão, né? Mas nós tentamos isso todos os dias. Todos os dias. Ah, se tivéssemos o poder, meu irmão, nós mudaríamos Deus. Que Ele nos atendesse mais rápido, não é, irmãos?
que Ele ouvisse todas as minhas orações, porque todas as minhas orações são boas. Pastor, você tem que conhecer o meu coração. Não precisa, eu conheço o meu. E eu sei que as minhas orações nem são tão boas assim. Que muitas das vezes nós estamos até clamando, nós estamos chorando, nós estamos lá na presença de Deus. E aí Tiago diz, o problema de vocês é que pedem para satisfazer os seus próprios desejos. Se tivéssemos o poder, mudaríamos Deus. Sabe como garantimos então uma salvação? Não por nós, mas o Cristo que nos salvou, se olharmos a nossa caminhada e percebermos que ainda trilhamos firmes na palavra que dele recebemos. Retenha a palavra pura e verdadeira no teu coração e não descarte nada. A parte que dói, abrace. A parte que te consola, abrace. Mas abrace todo o Evangelho de Deus. Não tente modificá-lo. E Paulo continua e acompanha comigo no verso 3:11, ele vai dizer então, a partir do verso 1, quando ele diz, eu lembro a vocês o Evangelho, mas permaneçam firmes nesta palavra. A partir do verso 3 ao verso 11 ele diz, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, amém irmãos? Cristo morreu por qual motivo? Pelos nossos pecados. E aqui tem uma parte maravilhosa, segundo a Escritura. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo mostra que a mensagem que ele estava transmitindo novamente aos irmãos de Corinto, ele transmite e tem a noção, não é dele, mas eu recebi de Deus. Eu não estou aqui para te entregar algo que eu carrego. E a gente tem visto e ouvido isso muito hoje. Você carrega algo poderoso, derrama sobre mim, entrega o que você carrega. Irmão, o que eu carrego, sabe o que é? É o pecado que me rodeia todo dia, irmãos. Eu preciso me lançar aos pés de Cristo todos os dias. Não pede para eu lançar sobre você o que eu carrego, não. Mas o que nós precisamos é ver o que Paulo está dizendo para nós. O que eu entrego a vocês não é algo que parte de mim, mas é algo do qual eu recebi. Porque não fomos chamados para entregar aquilo que eu tenho, mas fomos chamados para anunciar o que de Deus recebemos. A mensagem, a pregação que é loucura para todos os que estão se perdendo. Somos convidados para entregar o que temos recebido e entender que não é por nós, nada é por nós, mas somos somente dispenseiros da graça, um arauto da mensagem do Rei. E eu não tenho nada de mim mesmo para entregar, assim como vocês, e muitos se perdem nessa caminhada. A única coisa com que eu e você deve e temos que carregar todos os dias é a cruz em nossas costas, por sermos e querermos ser discípulos de Cristo Jesus. Isso, irmãos, é algo tão interessante, porque muitas pessoas têm se perdido nisso.
Porque alguém coloca que ele tem uma unção diferente, ele tem uma mensagem, ele tem um poder sobre ele tem algo, ele tem uma chave para liberar o destino de alguém, e ele acaba o quê? Aprisionando essa pessoa aonde? Nele, e nem em Deus. Ah, mas eu preciso ir naquela igreja, porque lá naquela igreja o pastor carrega um negócio. Que negócio, irmão? Ah, mas lá ele tem um negócio, lá um poder, uma palavra, lá ele tem um diferencial, lá ele tem unção. Irmão, Cristo Jesus nos basta, e é sobre isso que nós precisamos fixar os nossos olhos. Muitas das pessoas estão frustradas com Deus porque se colocaram dependentes de homens falíveis, e muitos outros estão sendo aprisionados por homens falíveis porque se colocam como aqueles os megas ungidos do Senhor. E Paulo diz: o que eu estou entregando a vocês não parte de mim, mas eu recebi. Por graça também de Deus, tudo que eu ensino, tudo que eu direciono, não vem de mim. Não se apegue a mim, não se apegue à minha sabedoria, não se apegue àquilo que eu estou falando por mim, mas se apegue porque eu recebi do Senhor, e por isso eu compartilho com vocês. Estamos aqui para declarar a palavra do Senhor que recebemos. E aí Paulo vai dizer, através e nessa mensagem que eu recebi, nós encontramos uma verdade: a morte de Jesus não é um acidente. A escolha de Adão, as escolhas pecaminosas nossas não pegam Deus de surpresa e o deixa de mãos atadas. O texto vai dizer para nós: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo a Escritura, na eternidade passada já estava tudo isso planejado por Deus. Cristo não é o plano B de Deus. O Evangelho do Senhor não é algo que veio para remendar a história de Deus, porque Adão um dia pecou e veio para destruir toda a história. Não. E o texto vai dizer para nós: Cristo morreu pelos nossos pecados. Em Apocalipse diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de haver qualquer um, Cristo já tinha se entregado. E algo que nós não podemos perder em nossos corações é o que Paulo vai dizer para nós: Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu e você levamos Jesus à cruz. Mesmo que tenha sido o plano do Senhor em obediência a Deus Pai, é culpa nossa. E o problema é que nós tentamos encontrar no Evangelho mérito para nós, irmãos. Irmão, a gente é encontrado por Cristo em pecados, em delitos, somos por Ele transformados. Nós recebemos de Deus a bênção e chegamos aqui e queremos agora modificar e achar que estamos aqui por mérito nosso. Irmão, seja sincero a você mesmo, lembre de onde Cristo te tirou, e você que está aqui hoje e ainda não se encontrou com Cristo e não foi por Ele encontrado, analise a sua vida. Você não tem nada para oferecer ao Senhor. Se você foi e é encontrado por Cristo, é por graça e misericórdia abundante que flui dele. Nós não temos mérito algum. Se Cristo padeceu, se lemos em Isaías 53, que chega um momento da história onde é agradável ao Pai fazer o seu filho sofrer, é por nossa culpa, é pelos nossos pecados. Os nossos pecados não são simplesmente erros, não são desvios de caráter, um acidente no percurso. É algo que vai contra a santidade de Deus e que o fez colocar e entregar o próprio Filho no nosso lugar. E a nossa sociedade cada dia mais quer normalizar aquilo que é pecado, mas nós temos que entender que não caminhamos por aquilo que vemos ao nosso redor, mas somos direcionados pela palavra, e muitos fogem, porque cada dia mais ela nos lembra de onde estávamos e quem somos sem Cristo Jesus. Sem Cristo, mortos em pecado. E essa afirmação de Paulo não pode cair na normalidade para nós, meus irmãos.
Porque rapidamente o orgulho quer tomar conta do nosso coração, a soberba. A gente chega ao ponto de dizer, e isso, irmãos, sabe por que nós temos que entender isso? Porque se a gente esquece que é por causa dos nossos pecados, nós começamos a ser os juízes de quem pode entrar na igreja, de quem Deus pode salvar. E sabe por que nós nos colocamos nessa posição? Porque achamos que os nossos pecados são simplesmente coisas assim, ó. Se fosse só por minha culpa, Jesus podia tomar só um tapa, já resolvia. Que é tão assim, ó. Nó. Mas agora esse irmão que está do meu lado aqui, é por causa dele, irmão. É, pastor, você que não sabe o que esse irmão faz. Se você estiver no close friend deles, se você estiver no melhor amigo dele no Instagram, você vê cada coisa, pastor. É ele, Jesus. Por ele. E aí inverte as coisas, não é por nós. Somos nós. Cristo na eternidade passada decidiu demonstrar o amor por você, morreu no seu lugar por causa dos teus pecados e dos nossos pecados. Não tire isso do teu coração. É para te pesar? É para trazer a culpa? Não é esse lugar. Mas é para que a gratidão permeie o teu coração. Obrigado, Jesus, porque um dia você me encontrou nessa situação e continua a me encontrar dia após dia. Jesus se entregou, ninguém tomou. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Ele foi morto pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. João 10:18 diz para nós, através de Jesus diz ao nosso coração: ninguém tira a minha vida, mas pelo contrário, eu de forma espontânea a dou. O Senhor se entregou por amor a mim e a você em obediência ao Pai. Paulo mostra para nós então a seriedade e a realidade da morte de Jesus, dizendo que Ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele não decidiu naquele momento. Não foi algo assim, e agora qual que é a melhor forma para me fazer, o que eu faço? Não, já estava decretado na eternidade passada e foi plenamente revelado através das Escrituras. Cristo ressuscitou, apareceu aos seus discípulos que testemunharam esse fato maravilhoso. E aí Paulo vai nos mostrar qual é o lugar para o cristão. Ele diz: eu não sou digno de ocupar o lugar que eu estou. Nós gostamos de exaltar eles, não gostamos, irmão? Nós gostamos de exaltar, irmão, o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, grande apóstolo. Porque o nosso coração é assim, irmão, nós gostamos disso, nós queremos também ser exaltados. Mas quando a gente olha para o homem, o que ele diz? Eu não sou nem digno de estar nesse lugar. E mesmo estando nessa posição, Paulo vai dizer: eu me considero o menor dos apóstolos. E em nosso coração, o que a gente vê, irmão? A gente até acha que parece uma falsa modéstia, né? Que às vezes, sobe alguém e fala: irmãos, eu estou aqui, sou o pior pecador que vocês, eu nem podia estar aqui trazendo essa mensagem, tal. E aí, sabe, parece que a pessoa, tem hora que a pessoa parece que está querendo forçar. Que é isso, irmão? Isso é bênção. Aí a gente fica tentando achar, parece que Paulo está fazendo a mesma coisa, que ele vai dizer: olha, na verdade, eu até vi Cristo ressurreto, mas eu não era nem para estar nesse lugar, eu sou o menor dos apóstolos, porque Paulo ainda estava se massacrando, e com esse pensamento no coração e na mente, sobre ele ter sido o único a perseguir a igreja de Cristo, ele ficava: eu não sou digno de estar aqui. Mas a gente vê a guerra no coração, e Paulo diz: mesmo que eu me considere indigno, a graça de Deus me encontrou. Mesmo que eu persegui a igreja, a graça de Deus me encontrou. Irmão, meu irmão, minha irmã, você pode estar aqui hoje, achando que aqui, não Nova Aliança, mas a igreja, o corpo de Cristo, você não é digno de estar aqui. Você pode estar aqui hoje achando que você não é digno de estar à mesa do Senhor, que você não é digno de estar no corpo de Cristo pelas suas decisões,
pelas suas escolhas, pelos seus erros, por algo que você fez, por um grande pecado que você cometeu. Mas entenda, a graça de Cristo te encontra. A graça de Cristo te coloca à mesa de novo e de novo e de novo. Quem tem problema com os nossos pecados somos nós mesmos. Cristo não tem problema com o seu pecado. Você não pega de surpresa. Você acha que Ele não sabe o que você vai fazer amanhã? Você acha que Ele não sabe o que eu vou fazer amanhã? Você acha que está lá assim, ó, botei minhas fichas tudo no pastor Dalo, amanhã ele vai ficar firme. Você acha, irmão? Mas os braços dele estão abertos para aquele que mais uma vez escolhe viver longe dele, mas com um coração arrependido se volta a ele. Porque a palavra diz que um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não rejeita, o Senhor não desgasta. Se você está aqui hoje achando indigno de estar na presença de Deus por algo que você viveu na sua vida, a graça de Deus te coloca à mesa novamente. Há graça para você. E parece uma falsa modéstia de Paulo, porque a gente pensa sempre que ele tem que ser, não parece ser humilde, mas entenda, ele conhece e reconhece o que Deus faz através da vida dele. E na mesma hora que Paulo diz ser o menor, ele pega e vai dizer assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E olha, eu até trabalho mais do que os discípulos, os apóstolos. A gente vai pensar assim, que é isso, Paulo? Você acabou de dizer que você é o menor e agora está querendo se gabar como o que mais trabalha. Que é isso? Para onde você está indo? Escolhe um caminho. Ai, mas isso não é humildade. Nós temos que entender uma coisa. A humildade não é anular o que você tem de Deus. Amém, irmãos? Humildade, sabe aquela pessoa, você chega perto da pessoa e fala assim, meu irmão, que palavra maravilhosa que você trouxe. Meu irmão, a misericórdia de Deus está fluindo na sua vida. E a pessoa fala, não. Irmão, você ministrou maravilhoso, hoje que voz maravilhosa, glória a Deus por isso. Não, que é isso, minha voz é tão feia. Querendo mais elogios, sabe? Não é isso, irmão, humildade não é isso. A humildade é reconhecer o que você é, mas que é pela graça de Deus e não viver por isso. E Paulo está mostrando, eu me considero menor, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, eu sei o que eu sou pela graça de Deus, e sei do trabalho que eu faço. Ele diz, ao mesmo tempo que parece que ele vai se perder, ele diz, mas não sou eu que trabalho, é a graça de Deus através de mim. É a graça de Deus que move os meus pés, é a graça de Deus que move as minhas mãos e abre os meus lábios para declarar a verdade de Deus. Você está aqui hoje, meu irmão, você recebeu dons de Deus. Por isso coloque ele, irmãos, na dispensação do Senhor. E dê glória a Deus por isso. Não se esconda. Não se esconda. Mas entregue o seu dom, diga, eu sei o que eu sou em Deus, pela graça de Deus. E eu me entrego completamente a Ele. E Paulo permanece, continua dizendo no verso 12 ao 19, ele diz... Ora, agora Paulo vai entrar, ele diz sobre a ressurreição antes. Paulo vai trazer sobre a ressurreição de Cristo o Evangelho e agora ele vai tocar no falso ensino que estava entrando na igreja de Corinto. Verso 12 ele diz, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo agora entra no falso ensino e na incoerência que ele trazia, porque a ressurreição de Cristo está no centro do Evangelho.
E aí Paulo faz uma pergunta: mas então agora vocês estão acreditando que a ressurreição é impossível? É verdade isso? Vocês começam a acreditar, vocês começam a ter um ponto diferente, um novo ponto de vista sobre a ressurreição? É verdade então que agora alguns de vocês começam a pensar e olhar sobre morte e ressurreição de forma diferente? E aí Paulo começa a trazer a incoerência da crença dos irmãos. E Paulo começa a puxar um fio, irmãos. Porque muitas vezes a gente acha assim: ai, esse pastor aqui, esse pregador, ele até fala algumas coisas assim, né? Mas tem muita coisa boa. E aí Paulo vai dizer assim: olha, pequenas coisas que parecem ser pequenas, quando você vai puxar, você percebe que o fio não era tão curto como você pensava. Paulo vai mostrar a incoerência. Ah, vocês querem crer então que a ressurreição não existe? Então, se a ressurreição dos mortos não existe, logo, Jesus não ressuscitou. E ele continua: se Cristo não ressuscitou, não para aí. A nossa pregação é vã. Mas não para aí, não sou eu que estou perdendo tempo, Paulo vai dizer. A fé de vocês é vã, porque é baseada naquilo que eu preguei. Mas também não para nesse lugar, porque se isso for verdade, a nossa fé está baseada em uma mentira, e também somos testemunhas falsas de Deus e contra Deus. Paulo começa a mostrar a incoerência daquilo que a igreja de Corinto estava abraçando. E quão sério era, irmãos. Porque às vezes abraçamos coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas que mexem em muitas coisas. E não percebemos que estamos caminhando a passos largos para fora do verdadeiro Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é vã, é vapor. Porque se Deus não tem poder para cumprir algo que Ele já tinha declarado e decretado, o que levam vocês a crerem nele? Paulo começa a mostrar a incoerência disso. Irmãos, a pessoa que promete fazer algo para você vez após vez e não cumpre, você continua crendo nele, irmão? Quem continua crendo aí? A pessoa fala: eu vou te levar naquele lugar, eu vou te dar aquilo, eu vou fazer aquilo. A pessoa não faz, Você continua ainda, irmão? Você começa a fazer o quê? Ele não tem a capacidade de fazer, ele não pode fazer. Aí Paulo está dizendo assim: olha, se foi decretado por Deus que Ele ia ressuscitar Cristo e não aconteceu, por que vocês ainda acreditam que Ele é capaz de salvar a vida de vocês? Se Ele não é capaz de cumprir sobre o Filho dele? Paulo vai mostrar que parecia um aspecto simples, mas que envolvia toda a vida e o cristianismo sobre a igreja. Como que vocês estão abraçando isso? E aí Paulo começa a trazer ainda coisas mais fortes. Se Jesus morreu e permanece lá e não ressuscitou, vocês e todos nós ainda estamos mortos em delitos e pecados. Paulo diz: se vocês acreditam que não há ressurreição, vocês ainda estão mortos nos seus pecados. Vocês estão perdidos. É de fato que vocês querem abraçar esse ensino, achando que é só mais um ponto de vista, que é algo secundário, mas mexe com toda a sua existência, e não só isso, com todo o cristianismo. E é isso que a igreja estava abraçando. Isso é um alerta para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Às vezes o falso ensino não é algo gritante, não é algo grotesco, mas é sutil. Mas que sem perceber, ele vai mexendo em coisas valiosas e eternas. E muitas vezes, pelos cristãos que dizem
crer na palavra de Deus, mas que não leem a palavra de Deus, e infelizmente a grande maioria dos cristãos não leem a palavra de Deus, são levados por qualquer um que se coloca no altar, irmãos. Sabe que dia que vocês vão perceber se eu estou falando algo equivocado da palavra de Deus? Se vocês leem, irmão. Se vocês se debruçam diante dela todos os dias. A palavra vai dizer que aqueles que não se aprofundam na sã doutrina são levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que brilha é ouro. Se você não conhece o que é ouro, irmão, precisamos aprofundar na palavra de Deus, porque nem todo falso ensino, irmão, está naquela página crente aranha lá não, irmão. Homem dando pirueta no altar, tirando flecha, vou tirar uma flecha aqui, e na ponta da flecha tem o sangue de Cristo, irmão. Nem tudo é isso não, porque você bate o olho nisso e você fala assim, irmão, eu já ia falar, o cara engoliu, irmão. Já viu aquele eu vim cá só para falar pachuca, já viu isso? Esse você vê e você fala assim, o cara está falando que tem uma flecha imaginária na mão com o sangue de Cristo na ponta, irmão. Aí você já fala assim, isso aí é um falso ensino. Isso aí, né, não tem como. Mas nem todo falso ensino chega assim, irmãos. Alguns chegam assim e falam assim, não, como você é encontrado por Cristo, eu não olho para Deus me sentindo menor, eu olho de igual para igual. Ou você fala assim, irmão, é verdade, ué? Se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, por que eu vou olhar diferente para Deus? Eu vou olhar de igual para igual. Ai, Deus olha assim, olha mostradinho, vou pegar você na reta, vai, olha para mim de qualquer forma, você é mesmo bonitão. Irmãos, nem todo falso ensino chega para a gente de forma grotesca. E o que nos protege dos falsos ensinos? A profundidade na palavra de Deus. De quanto você se coloca diante da verdade, irmãos? Quanto? Irmão, você já deve ter visto isso já, vendo vídeo de... Estava até vendo um vídeo desses dias falando que na cédula de dólar, eu nunca vi um dólar, né? Alguns já viu. Na cédula de dólar tem um código que você pode colocar no Xerox assim, que é para copiar, e ela automaticamente não copia, ela até começa assim, sai pela metade e não sai. Aí o cara falando assim, você está falando que eu estou fazendo isso, aí coloca o real, e o real sai, o Xerox assim, ó. E o dólar não sai, porque ele tem um código nele que proíbe, na hora que a impressora bate o olho lá, ele para a impressão. E esse cara estava mostrando sobre isso, e mostrando toda a realidade do treinamento contra uma nota falsa. E qual que é o treinamento, irmão? Você acha que eles ficam olhando a falsa, aquelas notinhas falsas? Não, irmão, eles se aprofundam em conhecer a verdadeira. O cara bate a mão no papel assim, é dólar. É verdade isso aqui, porque ele conhece e se aprofunda no que é verdadeiro. E aí sabe o que o crente não faz? Não se aprofunda no que é verdade. E se assusta quando está sendo levado por falsos ensinos. Pode ser o pastor, a pastora mais linda, irmão, do YouTube. O maior número de seguidores, pode ser, irmão. Isso não quer dizer que está baseado na palavra. Pode ser falado no altar, pode ser falado em momento litúrgico. Isso não garante que é a verdade de Deus. Mas estamos preparados para saber se é a verdade de Deus? Porque Paulo vai dizer, esse ensino incoerente está levando vocês de novo para o inferno. É sério mesmo que vocês estão acreditando que Jesus não ressuscitou? Entenda da coisa gigantesca que está mexendo e mudando na vida de vocês. E aí Paulo diz, além de tudo, esses que ensinam isso estão fazendo vocês limitarem a esperança em Deus somente para esse tempo. E se vivemos para esse tempo, somos os mais infelizes do mundo. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai sumir e ser transformado e regenerado por Deus quando Cristo vier buscar a sua igreja. Amém, irmãos? E aqui habitaremos com Ele. Fortaleça na verdade de Deus.
falsos ensinos, pequenas concessões te levarão para grandes concessões. Irmãos, não é coerente se lançar em um rio de lama para pegar uma moeda lá no fundo. Não é coerente. Você sai com a moeda, mas sai imundo. Por isso, escolha bem quem você permite colocar palavras em sua mente, porque elas estão te dirigindo. Ai, pastor, eu tenho que relevar muita coisa dessa pessoa. Então, irmão, já releva o todo. Amém, irmão? Se você tem que ficar catando as coisas de alguém, irmão, você está perdendo tempo. Você está pegando uma moeda e ficando sujo. Um momento aquilo te pega, em algum momento isso te muda e vai transformar o seu olhar. Fuja das mentiras. Para encerrar, Paulo vai dizer para nós, verso 20 a 22, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, amém? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo agora reafirma a verdade. De fato, Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E não só ressuscitou, mas agora ele é a primícia dos que dormem. Ele é aquele agora que ele morre e ressuscita como o primeiro, trazendo para a realidade uma nova criação. Eu e você e todos aqueles que foram por eles encontrados, agora Cristo ressurreto com corpo glorioso é o retrato da nova criação, do novo homem que Deus criou através da cruz e da morte e ressurreição de Jesus, porque Ele é o padrão, o molde da novidade de vida. E é nesse lugar que estamos, vivendo as bênçãos daquilo que o Evangelho traz para mim e para você. Ainda há lugar na mesa para corações arrependidos, porque Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Há uma bênção para mim e para você, meu irmão. Se por Adão veio a morte, por Cristo ressurreto veio a vida e ressurreição dos mortos. Você pode estar aqui hoje triste, porque se despediu de alguém. Alguém que você achou que foi tão cedo, de uma forma que injusta às vezes. Mas a palavra diz que aqueles mesmos que morram, estão em Cristo Jesus. O Senhor garante, eu ressuscitarei no último dia. Só que não da mesma forma, mas eu vou cobri-lo da imortalidade. E aquilo que era corrupto será agora incorruptível, porque será transformado pelo Cristo que ressuscitou, que vive e reina para todo sempre. E é nesse lugar que estamos. Em face de Cristo a morte teve que recuar. Por isso eu e você não tememos a morte. Por isso mesmo que a morte, a despedida dos nossos dói, parte do nosso coração, ao olhar para Cristo ressurreto, a morte ganha cores. Porque nele temos a certeza e a garantia prometida por Deus, que mesmo ainda que alguém morra, eu sou a ressurreição. E ressuscitarei vocês no último dia. Permaneçam em mim. Permaneçam na graça que te encontrou. Permaneçam. Como diz uma canção muito antiga, a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Porque Jesus ressuscitou, viveu, reviveu, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida no Senhor. Por isso olhamos para a morte a partir em outra perspectiva, como o início da vida daqueles que creem no Senhor. Porque Jesus ressuscitou,
Ele vive e reina de eternidade em eternidade. Coloque de pé no seu lugar, por favor.